mais uma voluntária, como todos os outros. E isso é uma coisa que tem de maravilhoso no Gavi. Nós nos nivelamos todos como voluntários e é uma família deliciosa. Eu quero aproveitar justamente por isso para fazer um convite a quem está aqui que por acaso não é voluntário do Gavi. Eu quero apresentar um pouquinho do que nós somos e fazer um convite a vocês. O Gavi é a sigla de Grupo Amor Vida. Nós somos uma instituição que oferece acolhimento emocional por atendimento telefônico. E isso é bastante interessante porque o foco final do nosso trabalho é a prevenção ao suicídio. Mas muito antes de chegar nesse ponto, cada um de nós passa por vários momentos em que precisa ter com quem conversar, precisa ter com quem falar, precisa poder desabafar e muitas vezes não tem quem ouça sem julgamento, quem ouça sem crítica, quem ouça sem dar palpite, sem fazer perguntinha inconveniente. E é nessa hora que existe o nosso 0800. Eu vou pedir a Neuzinha, que está aí de minha secretária, para colocar o nosso 0800 aqui na nossa conversa. Porque isso, maravilha. Porque nós temos, lógico, quem entrou aqui acessa o nosso perfil com facilidade. E ali tem o nosso 0800, mas aqui bem à mão. Esse 0800 recebe a sua ligação, seja de orelhão, de celular, de qualquer lugar do Brasil. E das 7 da manhã às 11 da noite no nosso horário aqui do MS, se você está no fuso horário de Brasília, é das 8 da manhã à meia-noite. Todos os dias do ano, não importando se é Natal, feriado, domingo, todo dia do ano tem do outro lado da linha um voluntário pronto para te ouvir com acolhimento, com respeito, com amorosidade. Então, o convite vem agora. Aliás, são dois. Vão ser dois convites. Um convite primeiro é: salva esse 0800 na memória do seu celular e usa sempre que precisar. Ai, mas o meu problema é tão pequeno, tem tanta gente com problemas tão graves. Ele está tirando o seu sono, ele está tirando o seu sossego. Esse problema não é pequeno para você nesse momento, então ele não é pequeno para nós também. Ele vai ser importante para a gente também. Então use. Não espera o problema ficar grande e pesado demais. Divide com a gente antes disso. E o segundo convite é: vem fazer parte dessa família. Vem se candidatar a ser nosso voluntário. Vem fazer a nossa formação, tanto do Gavi quanto do GAES, que é a nossa vertente, o grupo que cuida da pós-venção ao suicídio, no acolhimento aos enlutados por suicídio. Nós temos uma formação séria e profunda e que prepara a gente de maneira também já desde aí muito amorosa para esse trabalho. Passou uma moto aqui, vocês devem ter ouvido melhor do que eu, porque esses negocinhos pegam tudo que é barulho, né? E essa formação do Gavi é deliciosa e fascinante, e ali a gente já começa a perceber que a gente faz parte dessa família. E depois, num segundo passo, pode também a gente ter interesse em fazer parte do GAES. Eu também sou voluntária no GAES. E aí a gente tem uma outra formação complementar para poder atuar desenvolvendo esse trabalho. São trabalhos belíssimos e deliciosos de fazer. O trabalho voluntário é uma coisa que eu estava conversando isso agora, bem recente, com alguns grupos diferentes, o mesmo assunto.
O trabalho voluntário precisa ser revisto como conceito e precisa ser explicado sob uma outra ótica desde as nossas criancinhas, porque o trabalho voluntário não é um favor que a gente está fazendo a alguém. O trabalho voluntário é uma honra que a gente se permite receber. A gente recebe a honra de poder ajudar, de poder servir. E o meu convite é esse. Venha se dar o prazer de receber essa honra e fazer parte dessa família, que é só uma das formas de ajudar o outro que existem no planeta. Mas vamos lá, vamos entrar então no nosso tema de hoje. Eu não coloquei um título na live, na conversa, né, Andréia? Podia ter colocado, esqueci. Mas a nossa conversa de hoje é sobre o conhecer o outro. Mas o conhecer o outro através de que caminho? Através do caminho de conhecer a nós mesmos. Então a conversa de hoje é sobre o autoconhecimento como forma como um caminho para conhecer o outro, conseguir entender melhor o outro através de um melhor entendimento de nós mesmos. E de onde que vem essa ideia? De onde que vem essa proposta? Que parece meio doida. Como assim? O outro é o outro e eu sou eu. Se eu não consigo entender ele, o que isso tem a ver com entender a mim mesma? Eu sou tão diferente e somos, graças a Deus, somos únicos. Somos completamente diferentes, mas também de uma forma paradoxal, que aliás é uma das coisas mais fantásticas de ser humano, nós também somos um só. Nós somos feitos de uma única massa. Nós somos parte de uma única mesma humanidade, que é um organismo único, inteiro, que depende de cada uma das suas partes para funcionar bem. Então, cada um de nós representa uma partezinha que compõe esse organismo chamado humanidade, a raça humana, a espécie humana vivente sobre o planeta. E a gente consegue perceber o quanto isso é real quando a gente para prestar atenção no quanto o problema que está acontecendo com alguém lá do outro lado do planeta está nos afetando, minimamente nos entristecendo, o que já é afetar imensamente. Então, se a gente pensar numa guerra que está acontecendo lá do outro lado, e quanto ela nos entristece, o quanto ela nos preocupa porque conhecemos pessoas que estão lá, o quanto ela nos assusta porque ela pode chegar até o lado de cá. Se a gente parar para pensar no drama que a nossa população brasileira está vivendo neste exato momento lá no sul do país, na dor imensa que está acontecendo lá, e que ela chega até a gente na forma de dor, de compaixão, a gente percebe que a gente é um só. Se a gente perceber o quanto uma coisa que está acontecendo tão longe, eu estou no Mato Grosso do Sul, e o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul está me afetando, porque está me entristecendo, porque está me preocupando, porque está me fazendo pensar como que eu posso me mobilizar para tentar ajudar. Será que eu tenho mais um par de sapatos que eu possa doar? Será que eu posso comprar alguns produtos de higiene? Eu vi que tinha uns sabonetes em promoção, eu podia comprar umas boas sacolas daqueles sabonetes. Seja o que for que passa dentro de mim, que me faz me sentir envolvida com a dor do outro, me mostra que o outro e eu
estamos mais ligados do que o meu racional podia imaginar. Então, a gente volta para a nossa história do conhecer o outro através do exercício de conhecer a si mesmo. E aí a gente vai passar por algumas conclusões da psicologia atual. Aliás, os psicólogos, por acaso assistam agora ou em outro momento, podem até me corrigir, porque talvez essas conclusões não sejam nem tão atuais, talvez elas sejam mais antigas. Mas hoje em dia tem se falado mais sobre isso. E as formas, as escolas de estudo do comportamento humano mais paralelas, as escolas mais alternativas também chegam nessa mesma conclusão, que que tudo o que eu vejo do lado de fora de mim mesmo, na verdade, é apenas um reflexo do que eu tenho dentro de mim. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Por que eu falo conversar? Em primeiro lugar, era interessante eu esclarecer isso para quem chegou depois. Eu, sim, sou terapeuta, mas eu sou terapeuta integrativo. Eu não sou psicoterapeuta, eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, eu não sou psiquiatra, eu não sou médica. Então, eu não tenho autoridade de formação para fazer aqui afirmações. Então, o que eu vim trazer é uma conversa, conclusões a que eu, no meu trabalho, no meu convívio com outras pessoas, na minha atuação dentro do GAV ou do GAES ou em outras ONGs onde sou voluntária também, e na minha observação da pessoa comum com quem eu cruzo, posso trocar um dedinho de prosa na fila do banco, dentro do ônibus. É a minha observação pessoal que eu vou trazer aqui agora e proponho essa conversa. E vocês podem conversar, porque tem uma forma de vocês escreverem aí. É bem verdade que eu sou muito lenta para poder ler esses negócios. Se vocês perceberem que eu não estou lendo, olha, tá entrando um monte de gente que eu ainda não cumprimentei. Se vocês perceberem que eu não estou lendo, vocês repetem a pergunta, tá? Bronqueiem comigo. Mas o que é essa história de o que eu vejo fora de mim não passa de um reflexo do que eu trago dentro de mim? Cai naquilo que a gente estava falando. Nós somos todos partes de um mesmo organismo. Hoje eu estava ouvindo uma fala da professora Lúcia Helena Galvão. Eu sei que alguns que estão me assistindo aqui são até alunos dela e fãs dela também. E ela falando sobre essa questão da tragédia que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Ela falava que a gente não pode se permitir se omitir. Por quê? Porque somos todos brasileiros. Então a água que está invadindo a casa deles está invadindo a nossa. A família que está desabrigada é a nossa família. O que está acontecendo lá está acontecendo aqui, dentro de mim. E é exatamente isso. É a mesma coisa numa outra mão. É uma via de mão dupla, eu estou olhando pelo outro lado. O que está lá fora afeta aqui, pois o que está aqui afeta não só o lá fora, como principalmente a minha visão do que está lá fora. Então, a forma como eu vejo o mundo à minha volta é pelo meu óculos. Eu vejo o mundo à minha volta pelas minhas lentes. Cada um de vocês vê pelas suas. Então, o mundo que eu construo ao meu redor para enxergar
é o mundo que eu entendo como sendo possível. Ele é construído, na verdade, aqui dentro. Ele é interpretado baseado no meu repertório de conhecimento, de experiências, de vivências, de sensações, boas ou não. E é isso, o que eu trago em mim, que me permite entender o que está aqui fora, mas vai fazer com que eu entenda baseado nesta interpretação. E não é diferente com relação às outras pessoas. Aquilo que eu vejo nas outras pessoas, de bom ou não, diz muito a meu próprio respeito. Aquilo que eu admiro nos outros fala de mim. E aquilo que eu critico no outro também fala de mim. Então, se eu consigo enxergar e entender a mim mesma, é claro que eu consigo elucidar, esclarecer e muito do que eu estou vendo no outro. Ou seja, esclarecer e entender o outro, a outra pessoa. Tem uma fala bem antiga que não é provérbio, tem um outro nome para isso que eu não estou lembrado, se alguém lembrar, coloca aí, que diz assim, que quando eu aponto um dedo para alguém acusando de alguma coisa, eu tenho 3 dedos apontados para mim. E é tão perfeito isso, mas é tão perfeito. Por quê? Porque, na verdade, a gente só consegue enxergar e perceber aquilo que a gente conhece. Vocês sabem que existe um estudo que diz que, porque assim, alguns historiadores questionam por que os índios ficaram na praia esperando as caravelas chegarem sem fugir, porque deveriam ter sido interpretadas, no entendimento dos estudiosos atuais, deveriam ter sido interpretadas como grandes monstros saídos do mar e que iam chegar na praia para comer todo mundo, para devorar todo mundo. Então eles tinham que ter corrido, mas não correram, eles ficaram ali esperando. E em alguns casos isso não foi muito bom para eles, se deram mal por isso, deu ruim. Por que eles ficaram ali esperando, em vez de fugir? E aí é que existe uma interpretação atual, com a qual muitos estudiosos concordam, que eles não sabiam o que era, eles não entenderam as caravelas, eles não enxergaram. Por quê? Porque eles não conheciam. Eles nunca tinham visto algo parecido com aquilo, porque na verdade nunca teve nenhum monstro daquele tamanho que emergisse do mar e viesse para cima deles. Então eles nunca tinham visto algo daquele tamanho, daquele porte, daquela envergadura. Se eles não sabiam o que era, se aquilo não fazia parte do repertório cultural deles, aquilo não tinha porquê infringimento. Percebe? Aquilo não tinha por que assustar, espantar, porque aquilo não fazia parte do repertório cultural deles. Existe, lógico, uma outra fala que diz que a gente tem medo do desconhecido, mas o desconhecido, que não é tão desconhecido assim, é desconhecido até o ponto de não foi experimentado por mim, mas não é desconhecido ao ponto de eu ignorar completamente. Não, eu já ouvi, já recebi informações, seja por carga genética, seja por ter escutado as gerações que vieram antes de mim falando, seja por ter tido acesso por leitura ou pela internet, eu já recebi informações que me diziam que aquilo podia não ser bom.
não foi bom para alguém lá atrás, não foi bom para alguém que eu nem conheci. E aquilo ficou gravado no meu repertório de informações, no meu repertório cultural. Como é desconhecido para mim porque eu nunca experimentei, mas eu vou lá buscar e encontro essas informações, então eu tenho medo. Aí eu tenho medo do desconhecido, mas não é tão desconhecido assim. Porque quando é totalmente desconhecido, eu não enxergo, eu não percebo, eu não identifico. Porque eu não tenho nada com que comparar. E isso a ciência explica direitinho. Pena eu não ser cientista para poder explicar melhor. Mas eu acho que precisava de umas 2 lives para poder explicar isso direito. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente aponta um dedo acusando alguém, a gente tem 3 dedos apontados pra gente. E quando eu digo que o que eu vejo lá fora é unicamente um reflexo do que eu trago aqui dentro, o que eu quero dizer é o que eu critico nos outros. Peraí um pouquinho, tem alguém falando aqui que caiu. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho ou travou alguma coisa? Me falem, por favor, se tá tudo ok, alguém me diz aí que tá tudo ok. Se tá ruim, me falem, que se for o caso, a gente tenta alguma coisa, ou fecha, abre de novo, alguma coisa assim. Voltou, maravilha, que bom. Fico muito feliz. Tudo ok, obrigada, Anderson, muito obrigada. Então, o que eu queria dizer? O que eu tô querendo dizer com esse conversê todo que eu tô falando? Que a gente enxerga os outros, assim como a gente enxerga todo o mundo à nossa volta, a gente enxerga as outras pessoas baseado no que a gente traz dentro da gente. Tem uma outra frase que fala que a boca só transborda aquilo de que está cheio o coração. E é muito verdade. A gente só consegue identificar aqui fora o que a gente conhece aqui. Então, quando a gente vê um defeito em alguém, é porque a gente conhece intimamente aquele defeito. E quando eu estou falando intimamente, eu estou dizendo sim, a gente conhece aquele defeito na gente mesmo. A gente tem aquele defeito em algum grau, ainda que mínimo, mas que aos nossos olhos já nos incomoda de um tanto, que nos faz não querer admitir nem pra gente mesmo que a gente tem aquele defeito. Então, quando a gente identifica uma similaridade em alguém, aquilo nos agride muito, porque nos lembra do que a gente traz dentro da gente e que a gente quer esconder. Esconder da gente mesmo, porque às vezes os outros em volta nem estão ligando tanto. É um critério totalmente pessoal. E aquilo me incomoda, ao ponto de eu criticar, ao ponto de eu julgar, ao ponto de eu condenar muitas vezes e querer o afastamento daquela pessoa. Não querer mais proximidade, por não suportar aquele defeito, que na verdade é um reflexo da gente. Qualidades também, graças a Deus. Se eu admiro muito uma determinada pessoa, uma determinada característica de uma pessoa, eu posso ter certeza de que eu tenho aquela característica em mim. E se eu ainda não enxergo isso, tá na hora de eu olhar para mim e procurar alimentar isso em mim. Porque eu posso sim desenvolver essa mesma qualidade que eu estou admirando no outro, porque ela está em mim. Porque se eu identifico no outro é porque ela está em mim. Então, a proposta que eu queria fazer, que eu quero fazer, não queria, eu quero fazer, é um exercício para ser feito na solidão
da intimidade da gente com a gente mesmo, sem mais ninguém. Porque a gente não precisa de mais ninguém para nos criticar. A gente já faz isso com maestria. A gente já é sempre o pior juiz da gente mesmo. Então, a gente pode fazer sozinho, na intimidade da nossa privacidade. Um papel e um lápis e começar a botar no papel e no papel, a listar as pessoas que nos incomodam, mesmo que seja só por uma característicazinha. No resto você se dá bem com aquela pessoa, mas esta característicazinha incomoda. Essa pessoa me incomoda. Por quê? O que nela incomoda? Esta outra, o que incomoda? E se quiser pode até colocar um percentual. Incomoda muito pouco, incomoda vezes 10, incomoda vezes 2. Depois da lista feita, e a gente vai descobrir que a gente vai engordar essa lista dia após dia, porque, nossa, como a gente sabe criticar. Depois da lista feita, qual é a proposta? A gente esquece os nomes das pessoas e olha só para aquelas características. E se lembra de que a gente está totalmente sozinho, não tem ninguém para nos ver ou nos ouvir. E aí a gente olha para a gente mesmo, procurando. E a gente vai descobrir com relativa facilidade que a gente tem, mínimo percentual que seja, como eu já falei, aquelas características dentro da gente. E a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade preciosa de nos melhorar, nos corrigir e, que é o nosso assunto de hoje, entender o outro e aceitá-lo, ou aceitar o outro e então entendê-lo. E como que vai ser possível isso? Porque a gente vai se conhecer, a gente vai perceber como que a gente funciona e entender, por consequência, como que o outro está funcionando. Ah, eu acho ridícula aquela mulher que morre de medo de dirigir. Olha só, ela acabou de perder uma proposta de emprego tremenda. Olha que coisa limitante. Gente, e eu que morro de medo de barata? Que já cheguei a largar minha casa pra barata. Uma barata. Cascuda voadora entrou pela janela, pois ela que fique com a casa. Eu saí pra rua, me sentei na calçada do outro lado da rua, esperando um santo que aparecesse pra matar a barata lá, e que só aconteceu com o raiar do dia. Isso não é ridículo e limitante? Então será que ao pensar nisso e analisar isso, eu não consigo compreender um pouquinho melhor o quanto aquela pessoa que tem medo de dirigir também não se sente enfraquecida por essa característica e também sofre, e também está em dor, e também precisa ser acolhida nisso? E talvez levar isso com mais leveza com a minha ajuda, por perceber o quanto tudo isso é bobo, mas é real. Então, a proposta desta conversa, que não precisa nem se prolongar mais, é exatamente essa. A gente, ao olhar para o outro, é um exercício, ok? Ao olhar para o outro, perceber o que incomoda e ou o que me encanta no outro. Pode ter essa lista também, separada, porque ela é preciosa. Depois disso, depois da lista feita, eu olhar apenas para aquelas características, não para as pessoas. E perceber que aquelas características que eu considerava insuportáveis ou ridículas, como isso, medo de dirigir, que é ridículo, cara, eu tenho em mim medo de barata. E assim tantas outras coisas.
Daí eu posso olhar para aquela outra lista deliciosa das coisas que eu admiro e começar a perceber que, na verdade, eu tenho aquilo mais ou menos desenvolvido, minimamente a semente daquilo. E eu posso desenvolver. E dessa forma eu vou me dar conta, quase que num passe de mágica, que eu já estou entendendo muito melhor as outras pessoas. E a partir do momento que eu consigo entender um pouquinho melhor, eu consigo aceitar. Porque eu julgo menos. Se eu julgo menos, eu aceito melhor. Eu aceito mais. Se eu aceito mais, eu consigo me solidarizar. Eu consigo acolher. Eu consigo dizer, me dá a mão, vamos junto. E eu consigo começar a admirar coisas nas pessoas que antes eu criticava. Pode ser que eu também descubra defeitos nas pessoas que eu tanto admirava. Isso vai ser maravilhoso, porque vai fazer com que elas pareçam mais humanas. Volto àquilo que eu falei lá no começo. A gente se nivela. Somos todos apenas partes, membros, células de um único mesmo organismo chamado humanidade. Raça humana, vivente habitante desse planeta. Essa é a minha proposta. Era essa conversa que eu queria ter. O exercício de se conhecer para conhecer o outro, através desse olhar corajoso, mas que, para poder ser bem honesto e não sacrificante, é para ser um olhar bem intimista. É um exercício para eu fazer comigo mesmo. Boa sorte, façam. Vocês vão ver que é muito enriquecedor. Boa sorte, bom exercício, bons resultados, bom crescimento para cada um de vocês e para as relações de vocês, que certamente vão lucrar muito com esse novo olhar, com essa nova visão. É quase como se a gente limpasse os óculos, sabe? Obrigada. Perguntas? A Andréia certamente, se ainda está assistindo, vai ter um monte de coisa para me lembrar de falar que eu devo ter esquecido. Fala aí, Andréia. Olha, só o Anderson me disse que estava falando de lá do Rio de Janeiro. Ninguém mais me contou de onde que está falando. Obrigada, Zé Antônio. Obrigada por avisar que ficou bom. Sejam bem-vindos aqueles a quem eu não tinha dado as boas-vindas, que chegaram depois quando eu estava falando. Falar e ao mesmo tempo ir prestando atenção nesses negócios é tão complicado, nossa. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, Neuza. Vocês têm que me lembrar o que está faltando falar. Eu vou aproveitar, quer dizer, já está no tempinho mesmo da gente encerrar, né? A verdade é essa. Mas eu vou só aproveitar para contextualizar um pouquinho o que é esse tipo de exercício para nós que somos GAV. É uma coisa que a gente aprende durante a formação. A forma de aceitar as pessoas exatamente como elas chegam até nós. E essa prática do não julgar, do acolher sem classificar as pessoas. E assim como qualquer outra atividade, vira uma deformação profissional, como a gente chama, né? A gente sai fazendo isso no resto, nos outros âmbitos da nossa vida. A gente aprende isso. E aí a gente se pega se policiando nesse tipo de coisa, até nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações sociais.
É lógico que é um exercício diário. A nossa tendência humana é a crítica e o julgamento. Mas é uma evolução que a gente deve buscar. No acolhimento sem julgamento. Exatamente, Nilza. Exatamente. Vou reiterar o nosso convite, o meu convite feito no começo, de Tuca, bom plantão, minha linda. Bom plantão, obrigada por vir me ver ainda aqui um pouquinho. Eu vou reiterar o convite, venham fazer parte da nossa família. Façam contato através do 0800, digam do seu interesse de nos conhecer, de vir fazer a nossa formação, de vir trabalhar conosco e se inscrevam para a próxima turma de formação. Vai ser um prazer imenso encontrar qualquer um de vocês lá. Vai ficar gravada assim, querida, vai ficar gravada assim. Fica tranquila. Eu acho que eu vou encerrando, a gente já tem aqui... Daqui a 3 minutos a gente tem 45 minutos de live e 40 minutos de tagarelice da Tata. E vai para o YouTube, exatamente, e fica também no IGTV. Também fica no IGTV. Um beijo muito grande a cada um de vocês que está aqui. Eu agradeço demais me prestigiarem tanto, me sinto muito honrada e um beijo grande também para cada um de vocês que venha a me ouvir mais para frente, em qualquer outro horário, qualquer outro dia ou qualquer outro ano também. Faço mais um convite agora, visitem as nossas redes sociais. Tem tanto material espetacular no nosso canal do YouTube, no nosso perfil do Instagram, do Facebook. Deem uma fuçada, tem muita coisa boa, tá bom? Sejam bem-vindos a qualquer momento. Mais beijos e eu vou encerrando por aqui. Obrigada, Zé Antônio. Tchau para todo mundo. Agora eu tenho que descobrir como é que eu encerro. A porca torceu o rabo, eu vou tentar. Beijos!